Opa, boa noite, bem-vindos! E aí, futuros doutores, nos encontraremos nos fóruns em breve. Vai demorar muito não? Amém? Ouvi um amém, irmãos? Enfim, não, gente, não é culto, não é nada assim. Isabela, seja mais do que bem-vinda. Então, já estou aqui até adiantando, vê? Nem me apresentei ainda, já estou falando, Isabela, bem-vinda. Pois é, para vocês verem, né? Pessoa, quando vê a amiga, que ainda por cima é colega de profissão e é uma profissional de excelência, já fica logo toda emocionada. Mas então, gente, sejam mais do que bem-vindos, certo? Boa noite a todos que estão aqui conosco ao vivo. Esse vídeo também está sendo gravado, então vai ser disponibilizado. Então, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver vendo aí no horário que estiver vendo. E aí o nosso objetivo hoje é tratar sobre essa forma de aquisição originária de propriedade, desapropriação. Já estava eu aqui querendo falar de uso capião, hashtag minha paixãozinha aqui no direito civil, nessa área de direito das coisas, direitos reais. E aí a gente trouxe Isabela, e eu vou estar trazendo também um pouquinho da visão do direito civil, e a professora Isabela Galvão vai estar trazendo o que é mais relevante ainda nessa parte de desapropriação em bens públicos, que é quanto ao direito administrativo. Percebam que tem aqui uma interdisciplinaridade, então a gente vai pontuar trechos com relação a isso, mas o objetivo é trazer também dicas relacionadas a esse assunto e que você consiga chegar na prova da OAB e identificar. Mas também é conhecimento, né, é conteúdo que você vai poder levar para a sua vida e aplicar até mesmo na prática. Você tendo alguma dúvida, coloca no chat, tá certo? Vai ter um momento no final que a gente vai abrir para perguntas em áudio, mas você pode ir colocando no chat que a gente está aqui atento para poder estar passando e colocando também para vocês. Isabela, seja bem-vinda. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Lu. Primeiramente, Lu, muito obrigada pelo convite de estar participando aqui dessa palestra tão rica, né? Trazendo essa interdisciplinaridade envolvendo direito
civil, direito administrativo e, por que não, direito constitucional, porque quando a gente fala de desapropriação envolve muito também diversos dispositivos constitucionais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Isabela Galvão, sou professora de Direito Administrativo, ministro também a disciplina de Direito Constitucional em universidade e o tema de hoje é riquíssimo, tem muita coisa para a gente falar, muita coisa interessante em que a gente vai poder abordar bem. Eu queria só saber se eu posso deixar minha tela assim na vertical mesmo, se está tudo ok. Ou precisa que eu coloque na horizontal? Pode ser assim? Ótimo, maravilha. Então é isso, vou deixar para a Lu iniciar um pouquinho. Desapropriação. Lu falou sobre uso capião, a gente vai poder trabalhar um pouco de uso capião, que tem tudo a ver com propriedade, é o que vai ser. Eu sei que Luciana está ministrando a disciplina de direitos reais na universidade, né? Então tem tudo a ver com o uso capião, dá para a gente trabalhar bem. Lu não está aparecendo aqui para mim, então eu vou continuar. Quando ela voltar, eu posso passar para ela a Estou palavra. aparecendo para ti? Agora voltou, agora voltou, Lu. Então pode continuar, passo a palavra para você, para iniciar um pouquinho essa questão da desapropriação. Já fui falando de uso capião, porque tu sabe, né? Adoro. Sei. Porque junto com família, contratos, é um assunto que eu gosto bastante. E é, inclusive, interessante. Fica a dica aí para você, futuro advogado. O uso capião pode fazer, inclusive, em cartório. É interessante para você aí que vai atuar nessa área. Fica a dica. Mas, olha, a gente hoje vai estar falando, como a Isabela estava também pontuando, sobre a parte relativa à desapropriação. E aí, o que acontece? A desapropriação, ela é, na realidade, uma espécie originária de aquisição da propriedade. A gente tem, na parte dos direitos reais, do direito das coisas, você pode dar uma olhada, por exemplo, artigo 1196, 197, vai indo por ali, vai seguindo. Você vai vendo com relação à posse e, por fim, você começa lá, 1225, com relação à propriedade. E é bem interessante você estar se atentando que a propriedade você vai ter formas originárias de aquisição e vai ter formas derivadas. E assim, por exemplo, de uma forma derivada, é quando eu faço uma compra e venda com Isabela. No momento em que eu faço essa compra e venda com Isabela, vai ter lá no registro daquele imóvel que aquele bem passou de Isabela, era de propriedade dela, para mim. E aí eu vou ter ali, mediante... Tem vários requisitos até para esse contrato de compra e venda. Essa é uma forma derivada. Mas dentre as formas que eu tenho originárias, uma delas é o uso capião, que vai ser justamente em razão da posse contínua, pacífica, duradoura. Às vezes você vai precisar caracterizar a boa-fé, quando eu vou ter, inclusive, o justo título, no caso da posse da uso capião ordinária, 10 anos é a minha regra, e eu vou ter também a uso capião extraordinária, cujo prazo vai ser de 15 anos, podendo, inclusive, reduzir para 10, com uma tal de caracterização aí, que eu até falo, Isabela, falei, inclusive, com os alunos em aula já, com relação a que a gente pode até dizer que a posse, ela vai ter aí uma função social também. Um ponto que a gente deve estar falando hoje aqui no decorrer desse encontro, afinal, a gente vai estar tratando da desapropriação, que tem uma relação aí com essa tal de função social da propriedade. Mas aí a gente pode trazer até aqui no direito civil a função social da posse, por que não? Quando a gente analisa quanto ao artigo 1238, que ele vai trazer a usucapião extraordinária, e aí eu vou ter essa usucapião extraordinária lá no parágrafo único, podendo ter esse prazo de 15 anos, que ainda depende da boa-fé, de má-fé, esse prazo de 15 anos, reduzido para 10. Porque, por exemplo, aquela pessoa que está ali na posse, aquele possuidor, ele passou ali a produzir, a dar uma produtividade para aquele terreno, para aquela propriedade. Talvez ele tenha ali a sua moradia. E aí tem essa relação, tem essa ligação com essa ideia da função social da propriedade. Agora, uma forma originária de aquisição que a gente tem da propriedade, fora essa usucapião, que é só uma dica também para você, tá? Tem a usucapião especial, que aí você vai ter todos aqueles requisitos, todas aquelas coisas, sabe? De assim, ter tamanho, tem que ter pelo menos, tem que ter no máximo 50 hectares, no caso da especial
rural tem que ter no máximo 250 metros quadrados, no caso da especial urbana e por aí. Isso é na especial, que é uma coisa diferente, sabe? Um negócio especial, específico. Na ordinária e na extraordinária, não me importa isso. Só me importa a questão de eu ter ou não ter o título, de eu analisar o prazo, de eu verificar toda aquela questão de que se tem a posse mansa, pacífica, contínua, toda aquela questão. E se vai ter também, talvez, aí essa configuração de uma função social da posse, por que não dizer, lá na extraordinária, por exemplo, para eu ter a redução para 10, que aí não é mais 15 e sim 10. Dei uma citada para você, você pode inclusive dar uma olhada depois nos artigos. Mas o que acontece? O nosso objeto de hoje é uma forma específica de aquisição originária, que é a tal da desapropriação, que inclusive aqui no Direito Civil a gente comenta sobre ela, a gente vai ter até previsão sobre a desapropriação numa questão de que eu não estou tendo talvez ali aquela função da propriedade sendo observada, e aí cabe a desapropriação daquele bem, e aí a gente tem desapropriação, a gente tem aqui a função social da propriedade, inclusive, a gente vai analisar, né, Isabela, que deva trazer com relação à Constituição, e aí eu vou trazer também para vocês como é que aparece aqui no Direito Civil. Já dei uma dica, já fica a dica, inclusive, dessa função social da propriedade na posse, dessa função social específica, no caso, na posse, e não na propriedade apenas. Mas aí, o que acontece? A gente vai tratar hoje, mais especificamente, dessa desapropriação, que é um assunto que cai muito mais em direito administrativo, né, Isabela? Uhum. Perfeito. Posso falar? Posso começar? Pode. E como é que aparece, né? Por aí até lanço esse questionamento, porque afinal vai aparecer mais na tua área. Então acho melhor você falar. Isso. Com certeza. Eu tô aqui pronta para falar muito de desapropriação. Lógico que eu vou trazer para você a necessidade de falar bastante sobre direito civil também, né? Sobre alguns aspectos do direito civil. Mas em direito administrativo isso é muito abordado. Inclusive tem alguns alunos meus que estão aqui, eu acredito, que estavam na aula que eu estava até agora, eu estava numa aula do segundo período da Uninassal, Unidade Caxangá, o André aparecendo aí, e a gente falou um pouquinho sobre desapropriação rapidamente, que não era o tema da aula, eu disse, olha, já a gente fala um pouquinho mais. E, como eu falei, né, desapropriação é um assunto, e você falou também, Lu, desapropriação é um assunto que está muito presente em questões do exame de ordem, né, praticamente em todas as provas é cobrado intervenção do Estado na propriedade e a desapropriação é uma forma de intervenção supressiva. E quando cai questão de desapropriação, é meio que uma briga assim, eita, é direito constitucional, é direito administrativo, porque esse é um assunto que envolve os dois ramos do direito. Você falou interdisciplinaridade, e é a tendência, né? Muitas vezes a gente pega uma questão ou a gente pega um tema e consegue trabalhá-lo sobre diversos aspectos, tanto em relação a um ramo do direito civil, direito administrativo, direito constitucional. A gente já tem feito muito isso, né, Lu? Tem alguns vídeos do Diário da Aprovação que envolve eu, você, Thaisa, direito do trabalho, direito administrativo, direito civil. Eita, isso tudinho em contratos, em responsabilidade civil. A gente consegue trabalhar um mesmo tema sob várias óticas. Em desapropriação, a gente consegue ver isso. E como Luciana bem falou, a desapropriação é uma forma originária de aquisição da propriedade. E o que significa dizer forma originária de aquisição da propriedade? Significa dizer que quando um imóvel é desapropriado, no valor da indenização vai ficar subrogado todos os ônus reais que aquele imóvel tem. Então, vai ficar subrogado no valor da indenização. Significa dizer, se o Estado desapropria um imóvel de Luciana, aquele imóvel chega sem nenhum ônus real. E se tiver algum ônus real, vai estar onde? No valor da indenização. Tá certo? Por isso que é originária. Todos os problemas que aquele imóvel tem, acabou, não vai existir mais. Basicamente, de uma forma bem simplória, isso que significa dizer aquisição originária, né? Ou as consequências de ser aquisição originária.
A desapropriação ela tem alguns pressupostos. Algumas acontecem por utilidade pública. A utilidade pública é pensando na supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse princípio que eu estava comentando com meus alunos do segundo período vem muito com a ideia dos direitos de terceira geração, os direitos da coletividade. Eu penso no todo, então vamos colocar a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Vem a ideia da utilidade pública. É quando eu penso no coletivo, que vai ser superior ao individual, e eu não tenho muita urgência, não. Já a necessidade pública, por sua vez, consiste na utilidade pública com uma certa urgência, tá? E, por sua vez, outro pressuposto da desapropriação é o interesse social. Esse, sim, visa o que Luciana falou, que é a função social da propriedade. Tanto a propriedade urbana quanto a propriedade rural devem cumprir a sua função social. Sabe por que eu estou falando urbana e rural? Porque a gente tende a pensar, função social, a gente tende a pensar só em propriedade rural, né? E reforma agrária e suas consequências. Não, propriedade urbana também deve cumprir a função social. E quem nos diz isso, ó, já marquei tudinho os artigos aqui, ó. Quem nos diz isso é o artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, que está inserido lá no capítulo da política urbana. Deixa eu ler aqui para vocês rapidinho. Eu gosto de fazer a leitura de artigos para a gente ir comentando, entendendo onde é que está. Artigo 182, parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de... Aí já eu falo as penas. Mas é só a ideia. Olha o que esse parágrafo 4º diz pra gente. Tem que utilizar aquele solo. Se o solo for subutilizado, não edificado, não utilizado, o município vai poder impor algumas atuações. Quais são essas? Compulsoriamente determinar que aquele proprietário edifique ou parcele em loteamento aquele bem. É dizer, olha, você aqui tem um imóvel urbano, Luciana. Luciana, para quem não sabe, ela desapareceu aí para mim, né? Tá escondida, mas para quem não sabe, é porque ela sabia que eu ia falar disso. Para quem não sabe, Luciana é dona de diversos imóveis. Eu não estou falando de um imóvel, de dois, não. Provavelmente vocês já escutaram professor Bruno Vasconcelos, de Ética, falar sobre isso. E é verdade, Luciana tem um imóvel em Porto de Galinhas, 2 imóveis em Boa Viagem, 2 imóveis em Muro Alto. E com tantos imóveis, com tanto dinheiro, Luciana não dá conta dos imóveis dela, tá? Tem muitos terrenos também. O que é que acontece? Natácia. Natácia já sabe, né, desses imóveis todos. De Muro Alto, ela promete pra gente, Natácia, do Diário da Aprovação, uma confra em Muro Alto. Estou esperando, tá? Uma confra em um dos flats dela em Muro Alto. Mas aí, além desses flats em Muro Alto, em Porto de Galinhas, em todo lugar que você imagina, ela também tem alguns terrenos aí espalhados e não dá devida utilização a esses terrenos. O que é que acontece? Pode ser notificada pelo município para que o município diga, edifique isso, dê alguma utilização, dê alguma função social, ou então parcele em loteamento, faz alguma coisa, Luciana. Basicamente isso. Passou-se o tempo, Luciana não fez nada. O que é que pode acontecer? IPTU sendo aplicado progressivamente durante 5 anos, paulatinamente. O município, IPTU é de competência do município, tá, gente? Aqui a gente já entra um pouquinho em direito tributário, vê só. IPTU é de competência do município. A gente vê que durante 5 anos vai ser aplicado progressivamente este IPTU. E caso aplique o IPTU progressivo, Luciano não faz nada aí, poxa, vamos desapropriar. É quando vai poder
incidir essa desapropriação. É só para mostrar para vocês que é uma desapropriação levando em conta a função social da propriedade urbana, tá bom? Pode acontecer, pode, tá? Se chama desapropriação especial urbana. E aí pode ser que vocês pensem, oh, Isabela, mas isso vai ser pago, Isabela? Vai, Luciana vai receber. Mas eu quero que vocês pensem também que a desapropriação, como regra geral, a desapropriação comum, ela é paga como? De forma justa, prévia e em dinheiro, tá? Desapropriação comum ocorre desta forma. Mas aqui não é uma desapropriação comum. Aqui é uma desapropriação pensando na função social da propriedade urbana. Desta forma, Luciana vai receber pela desapropriação, mas não de forma em dinheiro e prévia. Não, justo até vai ser, mas em dinheiro e prévio não. Luciana vai receber em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. É dizer, Lu, espera. Agora espera para receber, tá? Resgatáveis em até 10 anos. Ô, Isabela, já entendi como funciona a função social da propriedade urbana. Não é porque está na área urbana que eu posso deixar um terreno lá jogado. A gente vê muito, né, gente? A gente vê muito isso. Imóveis urbanos, terrenos que ficam lá jogados, sendo alvo de mosquitos, né, sendo berços, proliferadores de mosquitos que são vetores da dengue, chikungunya. A gente vê muito isso. Mas, assim, teoricamente, os imóveis urbanos devem cumprir sua função social e, se não estiverem cumprindo, vai ser cumprido todo esse procedimento que eu já comentei aqui, que está previsto, inclusive, no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, tá? E aí, gente, eu tenho também a desapropriação especial rural. Essa talvez vocês já estejam mais acostumados, né? Que tem como fim a reforma agrária. Onde é que está essa desapropriação especial rural? Trouxe aqui também para a gente trabalhar. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, esses são todos os requisitos para que uma propriedade urbana cumpra com sua função social, tá? Artigo 186, Constituição Federal. Ô, Isabela, e se a propriedade urbana não, gente, eu falei urbana, não foi para que uma propriedade rural, urbana eu tinha falado antes. Ô, Isabela, e se uma propriedade rural não cumprir com a sua função social, vai poder incidir a desapropriação? Vai poder incidir a desapropriação, sim. Se chama desapropriação especial, desculpa, desapropriação especial rural, que é de competência da União Federal, tá? E aí, vai ser paga, Isabela, essa desapropriação? Vai ser paga em títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos, tá bom? Demora um pouquinho, né? Demora só um pouquinho, quase nada, né? Quase nada. Títulos da dívida agrária resgatável. Olha, eu falei, você escutou eu falando dos seus bens de Muro Alto? Não. Escutei, tava aqui me segurando sobre esse suporte também, vai. Daqui a pouco eu me manifesto. Tô segurando. Tá bom.
Só complementando, demora um pouquinho, né, Lu? Em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos. Demora um pouco, demora, mas recebe, recebe. Por que vai ser diferente, Isabela? Por que vai ser diferente da regra geral, que é justa prévia em dinheiro? Porque justa prévia em dinheiro é desapropriação comum. Aqui a gente está falando de desapropriação especial, com base no não cumprimento da função social. Desapropriação com base no não cumprimento da função social pode acontecer tanto com propriedades urbanas quanto com propriedades rurais. Propriedade urbana, artigo 182, parágrafo 4º, Constituição Federal. Propriedade rural, artigo 186 da Constituição Federal também. Ainda Eu acho até existe... interessante, Isabela, o 182, parágrafo 2º, por exemplo, quando ele fala da questão do plano diretor. Tem Perfeito. relevância para o aluno nesse aspecto lá na prova? Porque assim, eu destaco, né, para o pessoal, quando eu falo no direito aqui, direitos reais, no direito das coisas, eu comento sobre isso, eu trago para eles essa questão da função social da propriedade lá na Constituição, que aí foram esses artigos que tu pontuasse, e também trago para eles, por exemplo, a questão quando vem aqui, né, para o Código Civil, que aí a gente vai ter no 1228, se não me engano é parágrafo 1º, mas salvo engano é esse. E aí vai estar trazendo também essa questão da função social da propriedade aqui para o direito civil. E no parágrafo 3º vai estar trazendo quanto a você ter a desapropriação. Eu acho bem interessante porque como o direito civil ele traz a base de muitos aspectos, né? Até quando a gente fez uma live, na verdade foi um bate-volta, não foi nem um ao vivo, eu acho, sobre responsabilidade civil. A gente foi falando porque, assim, o direito civil traz a base, mas você vai ter em outras áreas. Nesse caso aqui da função social da propriedade, a base da gente também, a gente pega do constitucional. Não vem uma base do direito privado. Aí eu gosto muito de falar para o pessoal essa questão da função social da propriedade, da função social também lá no direito contratual, que talvez seja a área que o pessoal menos vai ligar a ideia de que tem que ter a função social sendo observada, mas até no direito contratual eu tenho uma função social, inclusive considerando normas ou questões, até patrimônio histórico, patrimônio natural, patrimônio da humanidade, eu tenho que considerar também quando eu estou fazendo um contrato. Porque perfeito. a função social intrínseca e extrínseca. Aí eu estava aqui me questionando se para o aluno é relevante ele saber, porque para o direito civil não cai muito para a OAB essa parte da desapropriação. É bem raro de aparecer. Ele gosta muito de uso capião. E os capião tem essas diferenciações mesmo que você traz aí da desapropriação, que o aluno gosta de confundir uma com a outra, que aí na uso capião a gente fala da extraordinária e da ordinária de um lado, e da especial de outro. A especial é toda diferente. Aí, pelo que você estava falando aqui, não sei se os alunos já perceberam que estão nos assistindo, a desapropriação também tem isso, de um especial que é toda diferente. Tem todo um negócio ali diferenciado para você se atentar, né? Que aí vai ser com base nessa função social. Aí, eles precisam saber sobre essa questão do plano diretor? Então, eles precisam saber, você pontuou muito bem esse artigo 182, parágrafo 2º também. Eu citei o 182, parágrafo 4º, que é muito importante, mas o parágrafo 2º também fala do plano diretor. É assim, Lu, que para cumprir a função social, o imóvel urbano também precisa cumprir com o plano diretor da cidade. Cada município, desde que tenha mais de 20 mil habitantes, tem algumas obrigatoriedades para que o município tenha o plano diretor. Municípios com mais de 20 mil habitantes têm que ter, ou municípios que fazem parte da região metropolitana, ou municípios que são muito fortes no turismo, também precisam ter esse plano diretor. E o plano diretor traz norteamentos, né? Orientações de atuação, inclusive de como uma propriedade urbana cumpre com sua função social. Eu costumo, em sala de aula, quando vou falar dessa desapropriação especial urbana pelo não cumprimento da função social, eu costumo trazer o plano diretor de Recife, dizendo assim, o que é que Recife diz que cumpriu uma função social por um imóvel do Recife. Eu costumo trazer de lá. Mas, assim, eu costumo trazer, comento com os alunos, mas eu sempre digo, você não precisa saber detalhes do plano diretor. Você só precisa saber que os planos diretores também trazem dentro de si como
cumprir uma função social. Mas cada plano diretor pode trazer peculiaridades, né? Pode trazer informações diferenciadas. E aí, em virtude da riqueza de informações, isso não é cobrado especificamente cada plano diretor no exame de ordem, mas tão somente a ideia de que há necessidade do cumprimento deste plano para cumprimento da função social. Entendi. E no caso também, Isabela, uma outra questão que às vezes me questionam. No caso da propriedade imobiliária rural, você vai ter, né, a questão lá do artigo 186, e aí você vai ter também alguns dispositivos, né, que eu acho interessante porque na propriedade rural ele vai trazer critérios mais objetivos do que quando a Constituição vai e traz para a propriedade urbana. Acaba ajudando quando você vai para o infraconstitucional na urbana. Na rural, tem na própria Constituição alguns critérios, mas tem também, por exemplo, aqueles graus de utilização da terra e tudo mais que aí o pessoal estuda quando vai ver a lei da reforma agrária. Tem relevância para o direito administrativo também para a OAB? Porque para a prática tem, mas para a OAB tem? Para a prática tem muita relevância, né? O grau de utilização da terra, da prova. Já é? Eu pensando em prova, o grau de utilização da prova, da terra. Para a prática tem relevância sim, mas para a teoria, o que é relevante para o exame de ordem é saber que não cumpriu a função social da propriedade rural. Agora, por ser rural, prevista lá no 186. Ok. Pode ser desapropriado? Pode. Exceto, é preciso saber essas exceções que eu vou falar agora. Se for propriedade produtiva ou propriedade pequena e média única do sujeito. Então, são essas peculiaridades que o estudante deve saber, deve observar, porque isso costuma ser cobrado, mas o grau de utilização nunca vi em cobrança do exame de ordem, não é algo que costuma ser cobrado, não. Entendi. E até, deixa eu já aproveitar, gente, já fazer um óbvio aqui, né, com relação, posso me manifestar, né, quanto àquele caso lá, de que eu tenho várias propriedades aí, que eu tô sabendo, agora eu tenho até terreno em Porto de Galinhas também, pelo que eu vi. Daqui a pouco eu tenho propriedade também em Olinda. Em Olinda também, patrimônio histórico lá na área histórica de Olinda, que é mais caro. Né? Que é para justamente também aproveitar quando é o carnaval e por aí vai, né? Minha exatamente, gente, eu carnaval já ouvi cada pedir. um. Bruno teve uma vez que virou e disse que eu tinha 4 em Porto de Galinhas. Eu, rapaz, recebo, eu quero, viu? Eu quero, eu recebo. Mas aí até, eu não tenho, mas suponhamos que eu tivesse. Teria alguma relevância para fins aí da desapropriação? O fato de ter várias propriedades tem alguma relevância ou não? Porque na usucapião às vezes tem, né? Na usucapião, por exemplo, na especial tem alguns requisitos, tem alguns pontos, alguns detalhes. Mas na usucapião mesmo geral não precisa. Na ordinária ou na extraordinária, independe se eu tenho ou não outra propriedade. Mas como é que fica aí na desapropriação para o direito administrativo? Tem alguma relevância? Tem relevância. Quando a gente fala, por exemplo, dessa desapropriação especial rural, se for propriedade pequena ou média única do sujeito, não pode desapropriar. Então, caso você tenha vários imóveis e não esteja cumprindo a função social desse seu rural, aí pode. Mas se for o único, você não pode sofrer a desapropriação. Então, tem relevância sim, você ter outros bens ou não. Tem relevância. Achei interessante porque acabo, nesse aspecto, ó, já traz o link, no caso também de desapropriação, que é uma forma originária, a usucapião também vai ter isso. Porque, por exemplo, no caso da usucapião especial, você não pode ter um outro imóvel. Você pensa lá na urbana. Sim. E não pode nem ter feito, no caso da urbana, uma outra anteriormente pela forma aí, usucapião especial urbana. Porque senão eu não vou poder fazer de jeito nenhum nessa modalidade. É bem interessante também essas peculiaridades. Acaba que nesse ponto, a desapropriação e a usucapião, elas são bem semelhantes. Porque tanto vai ter aquela questão lá de, ó, tem aqui o aspas em comum, que aí vai ter ordinária e extraordinária, no caso aqui da usucapião, e no caso aí do administrativo, vai ter a comum mesmo, que é como chama. E aí eu vou entrar aqui depois na especial, que também vai ter essas peculiaridades de cada uma. Bem interessante essas diferenças. E, ó, anota, viu? Que isso é dica para prova. Aí a gente vê como é importante você saber não apenas uma matéria, né? Ou se especificar em uma só, mas entender também as peculiaridades das outras matérias no que elas vão
trazer de interessante para essa que você quer se especializar. Eu sou professora de direito administrativo e direito constitucional, mas eu tenho que saber um pouco de direito tributário, eu tenho que saber um pouco de direito civil também. Lógico que eu estou sempre perguntando dúvidas, né, questionamentos, fazendo questionamentos à Luciana para me auxiliar nisso, porque é a área dela, mas eu tenho que ter uma noção, assim, sobre o que o direito civil versa sobre aquilo. E aí, só dando continuidade, porque a gente vai entrar já já na desapropriação de bens públicos, eu só quero falar de outro tipo de desapropriação super interessante também, que é a chamada desapropriação com fisco ou expropriação. É quando, por exemplo, na sua propriedade, você realiza a plantação de psicotrópicos, quando você explora trabalho escravo, trabalho infantil na sua propriedade, aí você vai perder aquele imóvel, né? Perder a propriedade e você não vai ser indenizado. Então, essa é uma desapropriação sanção, tá? É uma desapropriação realmente para trazer uma penalidade para aquele proprietário. E aí tem uma questão interessantíssima, a gente já vê vários julgados nesse sentido e a doutrina converge em relação a isso também, que imagina que eu tenho imóvel de vários hectares e em apenas uma parte dele eu plantei psicotrópicos, plantei maconha para comercializar. Será que eu vou perder só aquela parte ou eu vou perder o todo? A resposta e a jurisprudência e a doutrina já são pacíficas em relação a isso, plantou em um pouquinho, perde o todo. Não interessa se você plantou em somente um pouquinho, perde o todo, tá? Porque nesse caso é a mas sanção, e se eu alegar, né? que foi um terceiro? Isso, é a sanção. Perde e não recebe nada, tá? Isabela, e se eu alegar que foi um terceiro, né? Eu tenho a minha propriedade, eu digo, mas foi Luciana que plantou maconha lá. Eu nem sabia, né? Eu posso alegar isso. E geralmente é a tese de defesa nesses casos. Mas cabe ao proprietário, em virtude de ser a propriedade dele, cabe a ele comprovar. O ônus de comprovar que ele é inocente, que foi um terceiro, é totalmente dele. Pressupõe-se inicialmente que foi ele o responsável por aquilo. Ainda sobre isso tem outra questão, porque eu já venho com as dúvidas que vêm surgindo dos alunos, né? E Pode ser detalhe, que tu aqui o já pessoal antecipasse uma pergunta que eu ainda ia esteja... fazer para ti, que essa parte da expropriação eu já ia te perguntar, né? Como é que acontece se eu tiver um caso de trabalho análogo à escravidão, por exemplo? Que tem tido muitos casos desse tipo no direito do trabalho, né? E aí, como eu vejo o pessoal discutindo muito essas questões, e como também eu trabalho lá no ECA com relação a tudo isso das crianças, dos adolescentes, acabo trazendo esse ponto. Sim. Mas aí, tu já pegasse em cheio, não tem mais o que fazer pergunta contra isso, minha gente. Tá vendo? É que eu já venho pensando nas perguntas que podem fazer, né? Porque a partir do momento que a gente começa a falar muito de uma disciplina, a gente já sabe as perguntas mais frequentes. E essa é uma delas, assim. Os alunos costumam ter muita dúvida em relação a isso. E tem outra dúvida que surge também com frequência, atualmente já está acontecendo em larga escala a utilização de canabidiol para crianças ou pessoas de uma forma geral que têm algum problema neurológico, epilepsia, problemas graves neurológicos, e já é constatado cientificamente de que essa substância auxilia, né, no tratamento ou na diminuição dos sintomas. E muitas pessoas utilizam aqui no Brasil, já é muito utilizado no Brasil essa substância. E aí tem gente que planta para fazer. Será que pode, Isabela? Imagina que meu filho tem algum problema neurológico que precisa desse remédio, mas para importar é muito caro, eu vou fazer em casa. Será que eu posso plantar ali uma coisa? Mas é para uso medicinal. Eu digo, olhe, para que isso aconteça, é necessário que você tenha autorização do órgão público responsável, tá? O órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Então, para que você possa plantar para fins medicinais, tem que ter autorização do órgão responsável, porque se não tiver autorização, vai sofrer a desapropriação com fisco ou expropriação, vai perder toda a sua propriedade sem direito a nada de indenização. Então, pode plantar? Pode. Para fins medicinais, só para fins medicinais, com a devida autorização do órgão vinculado ao Ministério da Saúde, para tanto. Ou seja, se plantar sem autorização, perdeu.
Mas se plantar e tiver autorização, tá tudo certo. Sim. Exclusivamente para finalidade terapêutica, né? Essa autorização. Interessante esse ponto. E aí, Lu, hoje eu tô falante, né? E aí, a gente entra na ideia que foi a principal da nossa palestra de hoje, que é a desapropriação de bens públicos. Será que pode haver? Será que não pode haver? Porque assim, o que é que acontece? Teve uma vez que eu não lembro o que foi que eu acredito que eu fui te perguntar sobre a desapropriação, mas eu sei, ou foi sobre o escapião, porque o escapião tem até dispositivo, né, que traz o artigo 102, ele vai trazer, por exemplo, que não cabe o uso capião de bem público. Mas aí vem aquele ponto. E se for a desapropriação de um bem público? Porque aí bem público a gente vai trazer no Código Civil, aí até também lança questionamento. Aí no direito administrativo, vocês vão ver o que é de bem público a partir do que traz o Código Civil ou tem alguma especificação? Porque no Código Civil a gente faz a diferenciação. Eu sempre destaco também para os alunos, por quê? Porque a gente vê pessoa jurídica, por exemplo, de direito privado, e aí, ó, veja aí quem é de direito público, saiba quem é, mas para o direito civil, o que importa mesmo é esse aqui. Mas lá no direito administrativo, por exemplo, vai poder aparecer para você. Aí vem a questão, por exemplo, dos bens públicos, que aí vai estar no 98 e seguintes, e o exemplo do 102, que vai trazer quanto à impossibilidade de uso capi. Mas aí vem aquele ponto. E agora? Como é que funciona aí? Aquela ideia que a gente tem aqui de bens públicos serem aqueles de uso comum, ou então aqueles de uso especial, aqueles dominicais, que vão estar previstos aqui no artigo 99 do Código Civil. É assim que vocês vão ver também aí direito administrativo. E aí, por exemplo, quando eu falo de um bem que ele seja pertencente ao Banco do Brasil, eu considero bem público, já que de economia mista, tem toda aquela questão. Se for, porém, um bem da União, aí é bem público. Mas e se for, por exemplo, do Banco do Brasil, de uma caixa, de uma empresa pública, dessas entidades, por exemplo, como é que funciona também? Muito bom. Eu vou só primeiro responder uma pergunta do Adriano, pergunta interessantíssima, que como a gente estava falando da desapropriação e expropriação, e que se houver a plantação de psicotrópicos ou a utilização do trabalho análogo ao escravo vai perder, ele perguntou sobre os indígenas, se os indígenas que plantam psicotrópicos vão ter a perda da propriedade. E para os indígenas há um tratamento diferenciado em virtude da cultura específica deles, em que seja demonstrado que seja para fins terapêuticos, mesmo que não haja autorização, os indígenas têm grande possibilidade de não perder, tá? A propriedade. Há esse tratamento diferenciado para os indígenas, sim, Adriano. E Lu fez uma pergunta interessante que é, Isabela, quando a gente fala de direito administrativo, vocês trazem bens públicos com base no que dispõe o Código Civil? Sim, faz essa divisão, tá? Bens públicos de uso comum, bens públicos de uso especial, bens públicos dominicais, tudo conforme o direito civil. Teve outra pergunta interessante que você fez, que foi os bens públicos na verdade, os bens das empresas públicas e sociedades de economia mista são considerados bens públicos? A resposta é não. Pessoal, quando a gente fala de empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são entes da administração pública indireta. E apesar de fazerem parte da administração pública, empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. E aí a doutrina majoritária entende, ora, se são pessoas jurídicas de direito público-privado, os seus bens são privados. Mas tem uma ressalva. Por quê? São pessoas jurídicas de direito privado, mas fazem parte da administração pública. Entende-se que, na verdade, tem um regime híbrido, que por vezes tem característica pública, por vezes tem característica privada. Essa hibridez é vista, por exemplo, Adriano quer trabalhar na Caixa Econômica. Precisa fazer concurso público? Precisa. Mas quando for nomeado, tomar posse, vai ser regido por um estatuto ou pela CLT? Já vai Pela para CLT. Precisa fazer concurso público, regra de direito público, mas é regido pela CLT, regra de direito privado. Tá vendo a hibridez? Essas estatais possuem essa hibridez. Então, seus bens são privados, mas se os bens estiverem sendo
utilizados para a prestação de serviços públicos, eles vão ter características de bem públicos. Então, são bens privados, mas podem ter características como a imprescritibilidade, que é a impossibilidade de uso capião, a impenhorabilidade, eles vão ter essas características de bens públicos, apesar de serem privados. Tem essa peculiaridade. Ou seja, pode ter um bem de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista que ele acabe sendo considerado bem público e aí, por consequência, eu não vou poder usucapi. Mas dependendo, a princípio, eu poderia, dessas empresas, dessas pessoas jurídicas, né, falar o termo mais técnico, senão, se alguém de empresarial ver isso, acho que come o fígado da gente. Aí... Mas aí, assim... mas eu acho interessante esse aspecto. A regra seria a questão de que seriam bens particulares, salvo se for voltado para a questão do exercício de alguma função pública, alguma questão mais relacionada a um serviço público mesmo. Perfeito. E, no caso também, então, Isabela, bens públicos, né, não cabe usucapi. Mas seria possível, de alguma forma, você ter alguma desapropriação? Pode até parecer contraditório, talvez, para o aluno, mas será que é possível ter a desapropriação de um bem público pela própria administração pública? Como é que funciona? Pode. Isso foi alvo de uma prova do exame de ordem a de janeiro desse ano, a primeira fase. A única que a gente teve, né? Pois é. Estamos agora aguardando a segunda fase, que vai vir. E, gente, só uma dica já, viu? Sua prova vai chegar, tá? Não é questão de se vai ter prova da OAB, não. É questão de vai quando. chegar. Então, estuda. É continuar. Estuda, não tem isso de, vou dar um tempo, porque a prova vai demorar. Isso é oportunidade para você, né? Quanto mais tempo você tem de estudar. Então, é se agarrar às oportunidades. As oportunidades estão surgindo. Se você reclamava que não tinha tempo, agora o tempo surgiu. Então, é aproveitar essas oportunidades e fazer desse momento um momento de você se especializar, de você estudar mais, de você buscar conhecimentos para que quando chegar essa tua prova, você consiga a tão sonhada aprovação, né? 79 questões certas. A gente não pensa com 40, não, né? Gosto. A gente não pensa, vou acertar 40. Não, aluno do Diário da Aprovação acerta 79. Isabela, por que não acerta as 80? Para não dar muita bola, assim, né? Para não ficar muito snob, acerta 79. Para não ser que nem o professor Júlio com o estúdio dele em casa, né? Que a gente fica só babando. Quem não conhece o professor Júlio César Matos, de processo penal, a gente baba aquele estúdio dele. Gente, aquilo ali é outro nível. A gente chega lá. Tu tá mais perto do que eu ainda, nesse nível aí de Júlio. Daqui a pouco tu tá com aquele estudo profissional em casa. Maravilhoso. Olha... Quero muito. Júlio é professor da casa, tem um estúdio maravilhoso. Eu tô quase indo lá dar minhas aulas no estúdio de Júlio. Gente, Lu falou uma coisa interessante que foi assim: ô Isabela, eu já sei que bem público não pode ser usucapido, e sobre isso já vou trazer um julgado aí que meio que balançou isso, sabe, Lu? Mas, e desapropriado, Isabela? Bem público pode ser desapropriado? Vê só. Aí a gente se baseia no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41. Olha como antigo. É antigo. Muito. Esse decreto ajuda muito a gente quando vai estudar desapropriação. Aí ele fala dessa possibilidade de desapropriação de bens públicos. Mas a interpretação que a gente faz dele é assim, até pode desapropriar bens públicos. Mas quando é uma desapropriação feita internamente na própria administração pública, é tipo, União Federal pode desapropriar bem do Estado, Estado pode desapropriar bem dos municípios, tá? Então, a desapropriação de bens públicos pode ocorrer desde que esteja inserida no âmbito da própria administração pública, desde que seja entre os próprios entes, por exemplo. E eu estou colocando a caneta em pé aqui, não é à toa não, é só para que fique mais claro para vocês que é desde que respeite a verticalização, tá? Aí vem uma questão interessante. Vê só, eu disse que a União pode desapropriar dos estados, estados podem desapropriar dos municípios. O contrário não pode acontecer.
pode acontecer de cima para baixo, mas não pode acontecer de baixo para cima. Ou seja, o município não pode desapropriar bem do Estado, o Estado não pode desapropriar da União, tá certo? Tem que respeitar a hierarquia. Aí, Natácia olha para mim e faz: hierarquia, Isabela. Isabela, agora, já na pandemia, o STF disse que não existe hierarquia entre os entes federativos e, por isso, eles poderiam trazer decisões autônomas acerca das determinações relativas ao Covid-19. Como é que você vem me falar de hierarquia agora? Eu digo, calma. Quando a gente fala de hierarquia a ser respeitada nessa desapropriação entre a administração pública, é relacionada não a uma hierarquia existente entre os entes federativos, é em relação à preponderância de interesses. Por quê? União Federal envolve interesse nacional. Estados envolvem interesses regionais e município interesse local. Então, eu devo respeitar essa verticalização na preponderância de interesses, tá? Então, pode ocorrer desapropriação de bens públicos, sim, desde que respeite todos esses detalhes que a gente trouxe. Tá, se ligou nisso na questão. Lembra logo, quando você estiver na hora da prova, já faz a caneta. Faz a canetinha. E caiu na prova da OAB de janeiro agora, da primeira fase, de janeiro de 2020. Caiu isso, essa cobrança. Então, olha aí, já tá vendo, né? Você já tem que se ligar nesses aspectos. E isso aqui é bizu, tá? Você tá lá na hora da prova estudando, pega a caneta. Tem ordem. Isabela falou. Entendeu? E lembra da voz do professor, inclusive, falando isso. Vai lembrar da voz de Isabela falando disso. 10 horas da noite, ó. Você tá aqui de 10 horas da noite, vai surtir um efeito pra tua vida, pra tua prova da OAB? Sim. Amém. Essa aprovação vai vir. Amém. Que depois eu quero só vocês aparecendo, viu? No Diário dos Aprovados. Lá no Instagram, no YouTube. Vamos embora. Aí alguém fez um comentário interessante, ó. Rapidinho, Lu. Qual foi? Você tava falando de estúdio de Júlio. Adriano diz: Luciana, constrói um estúdio em Muro Alto. Pronto. Olha, pra isso. Quem sabe, Adriano, um dia eu terei uma casa em Muro Alto. Um flat, de preferência. Já pensar assim, hashtag chiqueza, chego lá. Mas eu acho uma onda, vocês não têm noção não, viu? E aí tá essa festa. Eu quero saber, talvez, da gente ir lá pra aldeia, quem sabe. Acho que é mais interessante. Na tua outra casa de aldeia, invadir, né? Não, que minha casa de aldeia, não. Um dia eu chego lá. Mas já pensasse, minha gente, ó, o sonho é aquele estudo de Júlio. Eu tava com uma reunião com ele essa semana. Júlio, eu quero esse estúdio, Júlio. Eu quero esse estudo pra mim. Também queria. Queremos, né? Um dia teremos. Adoraria. E aí, até assim, lembra dessa questão até. A desapropriação, Isabela, será que poderia ser correto se a FGV chegasse e dissesse assim, que a desapropriação é uma forma originária da questão da propriedade que vai se dar em favor do Estado? Sim. Sim. Porque aí você vai Pode ser. Questão. Pode ser que apareça, talvez, algo relacionado a isso, porque é uma forma originária, mas que, se você for ver, só o Estado que vai adquirir por desapropriação. Na verdade, seria mais correto dizer que era em favor da coletividade, porque o Estado até atua, mas ele pensa no bem-estar da coletividade, é pensando em dar uma função social, é pensando em dar uma destinação pública para aquele bem, nesse sentido. É mais nesse sentido. E me diz até uma coisa, se tiver essa desapropriação de bem público ou de bem particular, mas aí respeitando aí, por exemplo, no caso do bem público, essa hierarquia, e aí depois eu descobri que o Estado disse que ia desapropriar para fazer uma escola. E não fez escola, não. E agora? O que acontece? Gente, Luciana está trazendo aqui todas as questões da OAB. Tá maravilhoso, porque você tá retirando as questões do exame de ordem. Já caiu questão desse tipo. E foi uma questão recente, foi da prova de 2019, tá? Era Ana, se eu me recordo bem, era Ana o nome da pessoa do exemplo. Era assim, ó. Ana teve seu imóvel desapropriado e nem precisou ir para o judiciário, foi mediante acordo na via administrativa mesmo, ela aceitou o valor ofertado, tudo bem. Quando esse valor foi ofertado, foi a justificativa que a administração pública deu foi para a construção de um hospital. Só que nesse meio tempo, houve a necessidade da construção de uma escola, uma necessidade mais latente, tá?
E aí, ao invés de construir um hospital, se construiu uma escola pública. E aí? Pode acontecer isso, desapropriar com a justificativa de que vai construir um hospital e depois constrói a escola. A gente diz, olha, no primeiro momento pode. Por quê? Porque continua havendo o interesse público, a busca do interesse público aí. Então, se o interesse público continuou preservado, tudo bem. Só não pode fazer essa predestinação, isso tem um nomezinho, tá? Predestinação lícita. Só não se pode fazer essa predestinação quando se trata de desapropriações com destinações vinculadas. Aí sim. Vê só, quando não há o cumprimento da função social da propriedade rural, aquela pessoa vai ser desapropriada, né? Vai. Mas aí é uma desapropriação com destinação vinculada, onde aquele imóvel rural vai para a reforma agrária obrigatoriamente. Mas em outros casos, quando eu não tenho destinação vinculada, a predestinação pode acontecer. Quando a lei diz para onde tem que haver o imóvel, para onde tem que ir o imóvel, a predestinação não pode acontecer, tá certo? É nesse sentido. Importante. E anota, olha o nomezinho, predestinação. É que você vê que gosta, né, desses nomes. Isso. Porque no direito civil mesmo, adora questão de pré-empção e perempção, porque aí lá no processo tem a perempção e aqui no direito civil tem a pré-empção. Perfeito. Pega direto. O aluno que botar, o aluno erra. Eu não sei o que é isso. Pré-empção, preferência. Eu já digo logo pro pessoal para ficar na cabeça. Aí, E eu trabalho direito de preferência tem também no direito aí, administrativo, né? Também. Direito de pré-empção. Olha aí, gente, já se liga. Bela, tem mais um ponto só que eu acho que é relevante, que é essa decisão Sim. Sobre a questão da uso capião. Porque assim, gente, tem a previsão legal de que não se sujeita, né, bem público ao uso capião. Eu não poderia, a princípio, usucapir bem público. Mas teve uma decisão que foi essa decisão que eu liguei para Isabela. Isabela, pelo amor de Deus, me ajuda, porque agora eu não sei mais o que é que eu faço. Ou, assim, estou aqui buscando entender a lógica do direito administrativo, que às vezes até eu digo a ela, não tem muita lógica para mim, não. A menos quando eles estão aí puxados para o direito civil. Sei. Mas, respeito. Mas aí, assim, como é que funciona nesse caso? Como é que vai ficar essa questão da usucapião, já que a gente tem uma previsão legal, trazendo que não caberia usucapir, mas teve até agora a decisão, né? E aí, para vocês ficarem inteirados desse assunto. Vê só, eu vou trazer esse julgado a título de curiosidade, mas desde já eu deixo bem claro para vocês que na prova da OAB, prova de concurso, objetividade. Prova do que quer que seja, coloca que imóveis, isso é objetivo. Imóveis públicos não podem ser usucapidos. Eu vou trazer um dos artigos da Constituição que é bem expresso em relação a isso. Artigo 191, parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Tu quer coisa mais direta do que isso? Não tem, né? Bem público não pode ser usucapido. Então, coloca isso porque você vai ter como fundamento a nossa linda, maravilhosa Constituição Federal. Quer fundamento melhor do que esse? Não tem. Então, para a tua prova, bens públicos não podem ser usucapidos. Mas a gente aqui faz uma análise que vai além de prova, né? A gente faz uma análise da tendência da sociedade e observando julgados interessantes. Aqui é a título de curiosidade, tá, gente? Para que na atuação de vocês enquanto advogados, por quê? Quem quer atuar na advocacia precisa fazer a prova do exame de ordem? Precisa. Vai ter que saber objetivamente que bens públicos não poderão ser usucapidos? Vai. Mas se surgir alguma ação nesse sentido para você, você vai ter como fundamento alguns julgados, né? Para tentar usucapir um bem público. E um julgado recente que nós tivemos, diferenciado acerca desse usucapião do bem público, foi em uma apelação civil, depois eu repasso o número da apelação, foi no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi um usucapião de bens, né, de um terreno do DER, o Departamento de Estradas e Rodagens, lá de Minas Gerais. Foram famílias que viviam lá. Tá? Famílias que no imóvel, né, no terreno do DR, foram morar lá, asfaltaram, colocaram iluminação, começaram a viver por mais de 30 anos como se donas fossem daquele imóvel. E
houve a decisão recente trazendo para eles a uso capião daquele bem. Aí muita gente veio falar comigo, Isabela, uso capião de bem público, e aí como é que a gente faz? E o artigo 191 da Constituição e os demais artigos, Isabela? Eu digo, calma. A gente tem alguns detalhes desse processo que mostram que não se encaixa totalmente em bem público. Primeiro, é o imóvel DR, né? Mas ele não estava inserido em área de domínio público. Então, a gente não pode dizer que é um bem público propriamente dito. Outra coisa, naquela localidade relativa aos imóveis do DR, havia uma lei em vigor que autorizava o DR a doar as terras ao município, ali do estado de Minas Gerais, para que o município desse uma destinação social para os bens do DR. Então, a gente tinha muitas peculiaridades ali. Não foi propriamente dito um uso capião de bem público, mas é um julgado diferenciado, é um julgado que trouxe a possibilidade de uso capião de bens do próprio DR. É uma curiosidade, é algo interessante, mas sim em relação à tua prova, objetivamente, bem público não pode ser usucapido. E bem público só pode ser desapropriado dentro da ideia da própria administração pública, respeitando a canetinha, olha aqui, a verticalização, onde a gente pensa na preponderância de interesses entre os entes federativos. Acho que eu consegui ser clara. Foi ótimo, ajudou de uma forma absurda. Eu espero que tenha, inclusive, ajudado o pessoal. E, gente, lembra, tá? Não discute com a prova. A gente destaca muito isso em vários aspectos, porque aí você vai ter, tanto em civil, em administrativo, vai vendo. Nas várias áreas, você vai tendo disposições legais. Aí, às vezes, vem uma decisão que não é nem, por exemplo, aquelas decisões... vem uma decisão com efeitos para todo mundo, erga omnes. Não, não é nem isso, é só uma decisão única, ali, específica, que tem uns detalhes, que é um caso específico, concreto. Então, assim, não se desespera, tá? No caso, o meu desespero foi porque era questão mesmo relacionada a uma ação. E aí era na atuação aí como advogado, vocês estarão em breve aí. Inclusive, quem escolher aí a melhor área, melhor matéria, direito civil, respeito aí administrativo, mas... Concordo, não. Concordemos em discordar. Mas pelo menos a gente concorda que é melhor do que penal, né? Não é possível. Duas são melhores que penal, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Melhores áreas, com certeza. Rapaz, há controvérsias. Aí vai ter um monte de aluno que não vai concordar contigo, não. Eita, concordemos em discordar, minha gente. Concordemos em discordar. Olha, já tem gente se manifestando aí sobre penal. Mas aí até a gente já abre esse momento, acho que já dá para lançar para o pessoal fazer algum questionamento, né, que tenha. E aí, assim, fiquem bem à vontade. Pode ser, alguns alunos já teve questionamento no decorrer, né? Olha, gostei, Nicole, é das minhas. Nicole é das minhas. Andréa, todo respeito, Andréa, todo respeito. Alguém aí gosta de administrativo, constitucional, por favor, aí, gente, se manifestem. Podem se manifestar, não se acanhem. Ninguém até agora, tá vendo? Civil, menina. Tô sozinha nesse mundo. Gente, outra de civil. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem aproveitar agora, tá certo? Olha, Emília também, Emília, hashtag das minhas. Olha, Isabela. Olha, Débora apareceu, ó, constitucional, tá sendo preferida. Jadson, penal e administrativo, já tô gostando de vocês se manifestando. Administrativo é capaz de adorar aquela parte dos crimes contra a administração pública. Tributário. Tributário é bacana, e quase que eu ia ser da área de tributário. Eu tava falando isso um dia desse com Mariana. Quase que eu ia ser tributarista. Meu Deus do céu. Ia acabar sendo não tão feliz, porque civil é minha paixão, né? Eterna. Ela também é das minhas. Gosta disso. Ela. Venham pra civil, melhor matéria, minha gente. Melhor matéria. Respeito quem discorda. Mas aí até acredito que silêncio implica em aceitação. A gente não tem dúvidas, né? Pelo visto, com o pessoal. A gente queria aproveitar, eu nunca me lembro, mas acho que hoje eu acabei me lembrando agora, para a gente poder tirar uma foto com todo mundo. Se aí vocês puderem ligar a câmera, aparecer. Quem quiser aparecer, aparece. Pra gente tirar aqui uma foto. E aí, minha gente, vamos juntos? Eu já vou parar aqui a gravação.